Olá, seja muito bem-vindo à minha página. Eu me chamo Vitor Novaes e aqui nós falamos de gestão, falamos de excelência em gestão. Então você que está chegando agora, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curte e compartilha esse material para ajudar a chegar a mais pessoas e também ajudar o canal a se desenvolver. Galera, o tema de hoje é sobre tomada de decisão, ou seja, quantas e quantas ações nós temos discutidas e às vezes já definidas dentro do nosso negócio, mas que por algum motivo essa ação não ocorre. Por quê? Entraves, sejam entre sócios, seja porque são questões ligadas a familiar, seja, enfim, assuntos adversos. Eu vou dar alguns exemplos dentro da minha experiência para poder ajudar vocês ou a dar um empurrãozinho e a gente dar um próximo passo, ou a vocês pensarem em algumas possibilidades. Primeiro passo, talvez o pior deles, é quando você precisa desligar ou realocar uma pessoa que hoje não atende, seja um colaborador de diversos anos com você, que está ali desde o início, seja um parente ou familiar, que eu sei que às vezes é muito difícil. Mas aí a primeira regra é você fazer o tal do alinhamento de expectativa, ou seja, feedback. É uma ferramenta extremamente funcional que você fazendo, não precisa ser um mega feedback, um negócio elaborado, estruturado não, só de você conversar com a pessoa dizendo, ó, a tua função exige isso, essas são as responsabilidades, essas são as entregas que a gente espera de você e isso não está ocorrendo. A gente tem algumas possibilidades e aí são ferramentas que você pode trabalhar. Uma, eu preciso que você se desenvolva e vamos desdobrar essas metas para ajudar você a chegar lá. Esse é um primeiro movimento. O outro movimento é efetivamente dar um prazo para aquela pessoa se realocar, buscar uma outra condição de trabalho e sair. E a terceira, talvez é ter uma conversa efetivamente franca, bem clara, olhando nos olhos e desligando ela, mas dando talvez todo o suporte. Eu já brinquei em alguns casos, inclusive clientes de consultoria, que eu falo, cara, paga para ficar em casa, é melhor. Às vezes a pessoa não é ruim, não é mal intencionada, mas o time é outro. Você precisa entender quais são os objetivos do seu negócio e entender que quando você não toma uma decisão, você está afetando todo o seu ecossistema. Como assim, Vitor? Ecossistema? É isso aí. Imagine você que você tem liderados, pessoas que você trouxe do mercado, pessoas que estão imbuídas num plano de crescimento da empresa e por trás desses planos da empresa tem os planos pessoais das pessoas, de crescimento, de construção de patrimônio, de, enfim, construir a vida dos filhos. E as pessoas, quando percebem esse movimento da empresa travado, né, ele ali com a âncora, ele começa a entender, opa, essa empresa vai estacionar e eu, a depender do... Você pode estar perdendo pessoas de real equivalência para dentro do seu negócio. Então, comece a pensar efetivamente você ter uma discussão com as pessoas que hoje você precisa fazer algum tipo de movimento. Uma outra ação que a gente pode falar aqui, a gente já falou sobre a questão direta das pessoas, é falar sobre tomada de ação em cima de projetos que precisam ser realmente executados. Ou seja, aquisição de algum equipamento, investir em alguma loja. Às vezes você faz, desenha um plano e aí o assunto morre. Por quê? Cara, você perdeu tempo. Imagina você que dentro da empresa todo mundo custa a hora homem, vamos falar assim. Então, às vezes você, por ser dono, você não faz essa conta, você é o cara mais caro. Então, às vezes você vai, conversa com o banco, discute, faz uma cotação, para simplesmente na hora de decidir. E, às vezes, o plano está até lhe dando um direcionamento bacana, que há condições de que há a possibilidade de que você colher um bom resultado daquele estudo. Mas, por algum motivo, você não vai. Não sei se é esperando uma decisão de sócios, não sei se porque você, por algum motivo, trava na hora de tomar a decisão, mas eu queria lhe dizer que o tempo passa e as oportunidades também passam. Se você tem uma convicção do seu mercado, se você já fez um mapeamento, você conseguiu estabelecer um ROI, né, que é calcular o retorno do investimento, payback, enfim, as ações que remuneram aquela ação, por que não fazer, cara? Essa é uma questão que eu vejo junto a liderados, junto a meus mentorados, junto a clientes de consultoria, junto ao negócio que eu atuo e que eu já atuei, que é comum, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Você não é diferente dos demais. Mas a questão é que a grande mudança e a galera que está hoje aí em voga, está no topo da montanha, né? Os caras que estão em alta hoje são pessoas que simplesmente tomam a decisão e agem. Tomam a decisão e agem. Tomam a decisão e agem. Agora, qual é o lance? Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. E aí dá uma dica que já remete a essas duas questões, porque muitas vezes a pessoa trava com esse medo de errar, de dar errado e fica naquela amarração. Eu vou lhe dizer uma coisa, para mim, uma das principais qualidades dos gestores
não é o acertar tudo, porque nós não somos perfeitos. Eu estudo, vira e mexe, escrevi livro, inclusive, vou aproveitar aqui para fazer um adendo. Esse é o meu livro, Voo da Galinha, um livro que eu falo sobre gestão empresarial. Eu entro em economia, eu entro em gestão de ponto de venda, em marketing, em análises, construção de meta, enfim, é um livro muito bacana para você que é gestor, que principalmente trabalha com varejo, porque é realmente um guia definitivo. Palavras do grande Salib Neto, do Cláudio Tomanini, que contribuíram com essa obra. Então, voltando ao assunto, galera, vocês precisam entender que a maior virtude do líder ou de um bom gestor não é simplesmente acertar tudo, mas é estabelecer bem um plano, agir e, se errar, corrigir rápido. Essa é a grande diferença. Se você parar para olhar os grandes gestores, os grandes produtos, ninguém chega e descobre, abre uma caixa, descobre uma coisa maravilhosa e sai acertando. Nem tem uma lâmpada para esfregar. São ações de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Se você, porventura, se frustra no primeiro momento e trava, não porque eu já fiz isso de errado, pense que o mundo é cíclico. Tudo se reinventa. Às vezes uma ação que foi feita no passado e não deu certo, hoje pode dar. Mas pense em redesenhar, pense em como você pode recolocar isso. Entendeu, galera? Essa dica fica para vocês aí. Pensem que as ações que vocês deixam de tomar, os seus concorrentes podem estar tomando, e pior do que os seus concorrentes. Tem muita gente aí querendo ganhar dinheiro, tem muita gente querendo crescer e aparecer na vida, né? Se mostrar efetivo e importante dentro do mundo dos negócios, e essas pessoas estão buscando dores para resolverem. E você que já tem experiência, que já é dono de loja, que já tem um negócio talvez com 5, 10, 15, 20 anos, você já tem maturidade, você tem experiência. E por que a trava? A experiência ele ajuda justamente você dosar ali as suas ações quando o erro está tendencioso a aparecer. Imagine que o cara que ele começa com tudo ou nada, com peito, e vai de cara e consegue. Então, é o que eu falei, tem pessoas buscando dores de outras pessoas para oferecer serviços, produtos, aplicativos e por aí vai. E essas pessoas que estão ali acertando, errando, construindo, pensando em novas formas de inovar e construir o tempo todo, essas pessoas podem vir assumir o seu lugar num futuro muito próximo. Fica aí a dica para que vocês, vamos dizer assim, saiam de uma ação, de uma posição estacionária, para a gente partir para ação, começar a colher resultado, medir. E nunca se esqueça de uma coisa, lembra do PDCA do professor Falcone? Planeje, haja, corrija e reative novamente, vamos falar assim dessa forma para ficar mais entendível aqui para todos vocês. Então, tudo que você fizer, faça um planejamento mínimo que seja, faça a sua ação, corrija ali os pontos e renove esse ciclo. Volte a planejar, volte a estar renovando esse ciclo, porque isso aí é a tendência da melhoria contínua, ou seja, da construção contínua de qualidade, de você ter a melhor remuneração do seu negócio, entregar o melhor produto para o seu cliente. Ok? Nos vemos em breve. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e ajuda a gente aí a levar esse conteúdo para mais pessoas. Aquele abraço.